Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 28. No taekwondo, a mão de um atleta atinge o alvo com uma velocidade de 13 metros por segundo e para após 5,0 milissegundos. Suponha que durante o choque, a mão é independente do braço e tem massa de 0,70 kg. Determine o módulo, letra A, do impulso e letra B, da força média que a mão exerce sobre o alvo. O impulso de uma força sobre uma partícula pode ser calculado utilizando as seguintes expressões. O impulso J é a integral da força vezes dt. O impulso J é igual à variação do momento linear, e o impulso também pode ser obtido multiplicando a força média vezes o intervalo de tempo ΔT. Como o problema não contém dados sobre a força exercida pelo atleta, vamos calcular o impulso como a variação do momento linear da mão. O momento linear de uma partícula pode ser calculado utilizando a seguinte expressão. O momento P é igual a m vezes o vetor velocidade v. Como a mão do atleta atinge o alvo, ela exerce força sobre ele. E de acordo com a terceira lei de Newton, o alvo exerce força sobre ela, com o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Como essas forças atuam sobre o alvo e sobre a mão com a mesma intensidade e durante o mesmo intervalo de tempo, o impulso sobre a mão e o impulso sobre o alvo terão módulos iguais. Então, se calcularmos o impulso da força de reação do alvo sobre a mão, estaremos calculando também o impulso da força exercida pela mão sobre o alvo. O momento linear e o impulso são grandezas vetoriais. No entanto, considerando que os vetores força e velocidade atuam apenas na mesma direção, podemos tratar essas grandezas como escalares. O momento linear inicial da mão, pouco antes de atingir o alvo, foi PA é igual a m vezes VA. Então é 0,70 kg, que é o valor da massa, vezes 13 metros por segundo, o valor da velocidade, que dá 9,1 kg vezes metro por segundo. O momento linear final da mão é nulo porque ela para, então PB é igual a zero. O impulso sobre a mão foi, J vai ser ΔP, a variação do momento. Então é PB menos PA. Então é 0 menos 9,1, que é o PA, que dá menos 9,1 kg vezes metro por segundo. O módulo desse impulso é igual ao módulo do impulso que a mão exerce sobre o alvo. Portanto, o módulo do impulso é 9,1 kg vezes metro por segundo. Como o impulso pode ser também obtido calculando a integral da força, que é medida em newtons, vezes dt, que é medido em segundos, o impulso também é medido em newtons vezes segundos e podemos expressar esse resultado como o módulo de J é igual a 9,1 newtons vezes segundos. Resolvendo a expressão que relaciona a força média com o impulso para a força média, ela se torna, a força média vai ser o impulso J dividido pelo intervalo de tempo ΔT. O intervalo de tempo que a força atuou sobre o alvo foi ΔT, igual a 5,0 milissegundo. Como o prefixo mili corresponde à potência 10 a menos 3, podemos escrever essa medida como 5,0 vezes 10 a menos 3 segundos. Substituindo os valores das medidas na equação da força média, fica, a força média vai ser 9,1, que é o módulo do impulso, dividido por 5,0 vezes 10 a menos 3, que é o intervalo de tempo. 9,1 dividido por 5,0 dá 1,82 e a potência 10 a menos 3 no denominador pode passar para o numerador trocando o sinal do expoente. Então, vezes 10 elevado a 3 newtons. O módulo da força média, escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, é 1,8 vezes 10 elevado a 3 newtons. Como o prefixo quilo equivale à potência 10 elevado a 3, também podemos escrever este resultado como o módulo da força média vai ser 1,8 kN.